O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Palavra da salvação. Aleluia. Estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Hoje, no calendário litúrgico, é o 31º domingo do tempo comum. Nós vamos até o 34º domingo, onde celebraremos a festa que fecha o calendário deste ano, onde celebramos a festa de Cristo, Rei do Universo. E nessa leitura que nós lemos no 34º domingo do tempo comum, esse ano, nós vamos ler uma frase muito importante para a festa de hoje. Tive com fome e me deste de comer. Tive com sede e me deste de beber. E assim por diante. Entrei no reino do meu Pai. Entrei no reino do meu Pai. A leitura do 34º domingo do tempo comum. Hoje estamos celebrando a festa de Todos os Santos, que no calendário da Igreja é dia 1º de novembro, porém não é feriado. Aqui escolhemos feriado dia 2 de novembro, e muito bem escolhido dia 2 de novembro, onde o povo realmente vai visitar os restos mortais dos seus entes queridos no cemitério, para lembrar, como sinal, como gesto, lembrar dos seus entes queridos, dos seus parentes, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, que não estão lá no cemitério não. Lá é o resto mortal. Estão aqui no nosso coração. E por onde nós caminhamos, nós carregamos conosco a minha mãe, o meu pai, o meu filho, o meu neto, os meus parentes.
caminhamos juntos. Fizeram o seu tempo. E como toda natureza, nós fazemos parte dessa natureza que menciona na nossa leitura de hoje 3 vezes Deus, Criador do universo, do céu e da terra. E como toda natureza, ela tem seu início, a planta cresce, dá o fruto, depois cai no chão e volta ao pó. Assim como nós falamos na quarta-feira de cinza, antigamente usava aquele sinal aqui, sinal da cruz, continua fazendo. A frase era assim: do pó viemos e para o pó voltaremos. O nosso resto mortal, mas a nossa vida não. O que construímos na nossa vida, o que fizemos de bom, isso permanece para sempre. Isso que Jesus explica sobre a ressurreição. E hoje, de modo especial, a festa do dia 1º, transportada para hoje, porque a igreja quer celebrar a festa de todos os santos com todo o povo. Durante a semana o povo não tem condição de participar devido ao trabalho e outros a fazer, mas no domingo tem. Domingo é o nosso compromisso de nos encontrarmos. Por isso essas crianças e adolescentes que estão fazendo hoje, confirmando o que fizeram no batismo, nós temos esse compromisso na comunidade. O Papa insiste muito nisso. Como cristãos batizados, nós precisamos renovar cada domingo a nossa fé, para não nos desviarmos. Vindo participar da missa todo domingo, a gente renova e lembra os compromissos que nós fizemos. E aí nós podemos celebrar aqui, mas depois na nossa vida, aquilo que chamamos a vontade de Deus. Portanto, hoje a igreja ela está celebrando aqui no Brasil, em todas as comunidades, a festa daquele que nós chamamos os santos. Na introdução que nós temos, que nós lemos aqui, tem uma frase muito interessante, aonde ele coloca: quem são os santos? Na nossa cabeça colocaram, e não deixa de ser verdade, mas não é só ela que é verdade. Ficou faltando uma coisa. Na nossa cabeça colocaram que os santos são apenas as pessoas que já morreram e que a igreja, após exame muito acurado da sua vida, declarou eles como santos. Isso é verdade. Assim fizemos recentemente com a irmã Dulce, fizemos com Dom Oscar Romero. Estamos esperando agora, a igreja reconhece a santidade de Padre Cícero Romão Batista, que já foi aceito o processo dele, portanto já virou um servo de Deus. Nós temos na nossa cabeça que os santos são aqueles que foram declarados oficialmente pela igreja como santos. Não deixa de ser verdade isso, porém não só. Então, no missal romano, está escrito assim na introdução: hoje, solenidade de todos os santos. Hoje, numa só festa, celebram-se, junto com os santos canonizados, quer dizer, canonizados aqueles que passam a fazer da lista dos que foram oficialmente declarados santos. No cânon da igreja chamado. Então hoje, numa só festa, celebram-se junto com os santos canonizados todos os justos de toda raça, de toda nação, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Escritos no livro da vida significa, é uma frase que está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, principalmente no Apocalipse, mas também numa carta de São Paulo. Escrito no livro da vida, quer dizer, deixou a sua marca especial.
E tão especial como foi Irmã Dulce, que o povo viu que essa mulher simples, pequenininha, marcou a comunidade, marcou a Bahia toda, e precisa essa marca se espalhar para o mundo todo e ser conhecida pelo mundo todo pelo bem que ela realizou. E é por isso que a igreja, então, exemplo como esse, que deixou a sua marca na vida, não pode ficar fechado num grupo, numa comunidade só. Precisa esse exemplo ser espalhado pelo mundo todo, e aí a igreja coloca Irmã Dulce como santa para ser venerada nos altares. A igreja faz isso com outras e outras e outras e outras pessoas. São muitas, mas não tantas. Muita gente que deu a sua vida, dedicou a sua vida, que, como diz a nossa leitura do Evangelho aqui, quando termina dizendo: felizes, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Quer dizer, será grande a vossa recompensa diante de Deus. Todos aqueles que deram a sua vida, que passaram por essa vida e marcaram a sociedade pelo seu exemplo, pela sua dedicação, por oferecer a sua vida em sempre ajudar os outros, a igreja quer reconhecê-lo oficialmente e fazer todos eles nos altares. Mas não é só eles que são santos. Não é só eles que são santos. Esses foram declarados para serem exemplo para o mundo todo. Se fossem só esses os santos, estamos fritos. O Papa, interessante, ele fez uma reflexão, o Papa, quando ele vai dizer no documento Exortação Apostólica Gaudete et Exultete, que é um dos primeiros documentos que o Papa proclamou, ele diz assim, para a festa de todos os santos: não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados, aqueles que colocamos nos altares. Não pensemos apenas neles. Eles são importantes, são guias nossos, são exemplos nossos, nos dão força. Nós temos muita devoção por um ou outro santo, que quando a gente se sente na fraqueza, a gente apela para ajuda. Me dá força. E você olha a vida dessa pessoa de quem você tem devoção, grande devoção. Foi um gente como a gente. Conseguiu porque eu não posso conseguir dar um passo melhor, porque eu não posso conseguir vencer esse vício, esse mal que está tomando conta de mim. Eu estou deixando. Eu preciso de força. O exemplo. Isso é a intercessão que nós temos diante de Deus pelos santos. Então o Papa disse: não pensemos apenas em quantos já estão beatificados ou canonizados, apenas, não. O Papa disse: eu gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus. Eu gosto de ver a santidade nos pais, que com muito esforço criam os seus filhos com tanto amor, com tanto suor, com tanta dedicação. Olha a santidade dos pais. Todo o sacrifício que eles fazem para o bem dos filhos. Continua o Papa: eu gosto de ver a santidade nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa. Quanto sacrifício faz os pais? Hoje até a mãe está saindo para trabalhar para conseguir trazer o pão para casa e educar melhor os filhos. Olha a santidade dessas pessoas. Todo o esforço que é feito para o bem, para a construção da vida nossa e dos outros, essa é a santidade, diz o Papa. Continua dizendo: eu gosto de ver a santidade nos doentes, que com paciência tentam vencer a doença, ajudam uns aos outros. Eu gosto de ver a santidade nas pessoas consagradas,
que dedicaram a sua vida a serviço dos irmãos, idosas, que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da pessoa, da presença de Deus. O que está querendo dizer aqui? Que no meio de nós, sempre nós temos gente que nós olhamos e admiramos. Olha, saiu da sua casa, foi ajudar o outro. Viu uma criança com dificuldade, aproximou e ajudou. Pessoa desorientada, se interessa, chama o outro. Como podemos ajudar essa outra pessoa? Ela vai se perder. Esse gesto simples, do dia a dia da vida. A santidade não está fora da nossa vida, da nossa realidade. A santidade está na maneira como a gente vive. Isso é muito importante a gente perceber. Isso é expresso na nossa primeira leitura de hoje, do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 7, ele inicia com o castigo que vai acontecer para os maus, os injustos, os malfeitores. Mas depois ele disse: espera um pouquinho. Nós precisamos marcar, assinalar com o sinal de Deus. O sinal de Deus, isso nós fazemos no batismo. Quando a criança é trazida aqui na igreja, é batizada, o sinal que é colocado aqui na testa para mostrar que essa criança vai entrar e assumir um projeto e ela precisa aprender para seguir o amor de Jesus, a misericórdia, que isso que está nas bem-aventuranças. Aí, após ter marcado, eles marcaram primeiro 144 mil do povo do Antigo Testamento, 12 mil das 12 tribos, das 144 mil, incluindo todos os justos do Antigo Testamento. Mas depois disso, ele diz assim, depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé. Estar de pé na Bíblia significa vivo, vencedor, porque quando é derrotado, está lá no chão, deitado. Estavam de pé diante do trono de Deus, descrito no capítulo 4 do Apocalipse, o assentado no trono, e daquele que ele nos enviou, o seu Filho Jesus Cristo, que é representado no Apocalipse pelo Cordeiro. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Ainda mais, trajavam vestes brancas. A veste branca simboliza na Bíblia a vitória. A vitória. Se saiu, passou das dificuldades, mas venceu. Se machucou, mas venceu. Passou de muita dificuldade, mas conseguiu dar a volta por cima. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. A palma também significa vitória. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. É Ele que nos salva, é Ele que nos criou, é Ele que nos dá tudo. Se somos capazes a alguma coisa, é graça de Deus, não é por nossa capacidade. Por nossa capacidade nós somos egoístas, maldosos, pisar nos outros. Essa é a capacidade nossa, querendo ser egoísta. Pela capacidade, pela graça de Deus, nós vencemos a tentação, vencemos o mal, nós construímos a vida, nós criamos fraternidade, nós nos interessamos uns nos outros, como vai dizer o Papa numa frase que vou ler aqui no final. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E aí, todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se.
com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo. Aí aqui ele vai usar uma frase, como nós dissemos, abre aspas e fecha aspas, que é uma frase que eles vão rezar. Só que ele usa a palavra amém e amém, no início e no final. Amém significa esta é a verdade. Esta é a verdade. Então diz assim, amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, são 7. Pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Esta é a verdade. A Deus pertence tudo. E Ele é tão generoso que derrama todas as suas graças para nós. E quem abre o coração e aceita e deixa a luz, como cantamos, do céu entrar, ele cresce, se modifica. Os erros que faz, ao perceber, corrige. Aquilo que é transmitido pelas bem-aventuranças, a palavra bem-aventurança, no nosso Evangelho significa isso. Você vem construindo um caminho, assim como o processo de toda a nossa vida. A mãe e o pai sabem que essa criança que acabou de nascer precisa todo o apoio para ir crescendo e aprendendo, e crescendo e melhorando de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou para construirmos a fraternidade e a paz. Continuamos no Apocalipse. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, quem são esses vestidos com roupas brancas? E de onde eles vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, estes, grande multidão, que ninguém podia contar, quem são eles? Estes são os que vieram da grande tribulação. A vida é uma labuta. É labuta para poder ser melhor, para poder vencer as dificuldades, as doenças, para poder procurar a verdade, porque muitos se enfiam na nossa cabeça mentira, mesmo em nome de Deus, falso, mas enfiam. Essa é a labuta da vida. Diante de doenças, irmãos nossos, diante de problemas que surgem na família, quando um adolescente começa a se envolver com uma outra coisa que não tem muita perspectiva, tem que labutar para conseguir ajudar. Não é este o caminho, é outro. A labuta do trabalho para trazer o pão para casa, como disse o Papa, a labuta de todos nós de boa vontade que queremos construir a fraternidade e a paz. Portanto, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro não é só na cruz, não. Isso foi o momento final. O sangue do Cordeiro iniciou quando ele iniciou a sua missão, com as dificuldades que ele encontrava com os fariseus, doutores da lei, saduceus, anciãos do povo, como nós estamos vendo nas leituras de Mateus, capítulo 21, 22 e 23. Aí a grande labuta, a grande perseguição, a grande tribulação, mas são vencedores. Ficaram machucados, mas venceram. Esses são os santos. A grande multidão, que ninguém podia contar. Todas as pessoas de boa vontade, como disse os anjos aos pastores quando subiram ao céu, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, às pessoas todas de boa vontade. Esses são os santos ao qual o Papa se refere. E eu quero terminar também agora aqui com uma frase que o próprio Papa falou sobre a nossa igreja. Sobre a nossa igreja, quando ele coloca, a nossa igreja é santa, mas nem sempre é santa. Nem sempre é santa. Não é por ser igreja que é santa. Não é por ter sido batizado que é santo, não. É santo porque constrói a vida. É santo porque ama o irmão. Qual é a ideia que o Papa quer para a nossa igreja para ser verdadeiramente santa? Aí ele diz assim, esta é, irmãos e irmãs,
a igreja que somos chamados a sonhar. Uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Uma igreja que nunca exige um atestado de boa conduta, mas que acolhe. Uma igreja que serve. Uma igreja que ama e perdoa. Uma igreja com as portas abertas. Que seja porto de misericórdia. A igreja sempre, se for realmente verdadeira e santa, ela sempre é acolhedora. Assim como a comparação que eu faço, assim como um médico. Quando o médico recebe, um médico verdadeiro, que tem médicos que só querem dinheiro, mas um médico verdadeiro que tem a vocação para servir o povo, ele aceita qualquer pessoa que seja e trata todos iguais. Eu experimentei isso quando estava doente. Não sabiam que eu era padre. O tratamento que fez para mim, para o outro, era igualzinho. Por quê? Porque o médico, ele repara que diante dele tem um ser humano. Diante dele não tem um padre, não tem um bispo, não tem um advogado, não tem um irmão, não tem um pai, não tem uma mãe, não. Ter um ser humano. Como que vou ajudar esse ser humano? Independente se ele é de uma nação, de outra nação, de uma cor, de outra cor, independente, eu tenho um ser humano. Isso que o Papa falou também em outra ocasião, isso que faz a santidade. Quando nós olhamos as pessoas, nós não podemos ver, esse é homem, tá bom, essa é mulher, essa é criança. Não, esse é negro, esse é branco, esse é judeu, esse é israelita, esse é português, esse é brasileiro. Não. Esse é médico, esse é... Não! Quando você olha o outro, é um ser humano, filho de Deus, como eu, como meu pai, minha mãe. Somos todos filhos de Deus. Então, o tratamento nosso deve ser como? O tratamento nosso deve ser como? De irmãos, de fraternidade. Como eu posso ser útil? Como eu posso servir o meu irmão com minhas capacidades? Então, isso que o Papa falou, eu quero essa igreja. A igreja, para ser santa, ela é sempre acolhedora. Mas ele matou, ele roubou. Não interessa agora. Ele veio procurar alguma coisa, porta aberta. Como vou ajudá-lo para sair disso? Como o médico faz? Como vou ajudar esse paciente para ele conseguir superar essa fase difícil da sua vida? O médico verdadeiro. Aí eu gostaria de ler e terminar aqui com uma frase que o Papa São João Paulo II disse. É interessante que ele disse: o santo é aquele que sai de si, é aquele que ouve com os ouvidos de Deus, vê com os olhos de Deus, fala com a língua de Deus, acaricia com as mãos de Deus, ama com o coração de Deus. Senhor, ensina-nos a sair de nós, dos nossos interesses egoístas e egocêntricos, e a sairmos ao encontro dos nossos irmãos pequeninos e necessitados. Senhor, ensina-nos a sermos santos na vida, irmãos, fraternos, solidários. Isso que significa a comunhão que hoje nós estamos celebrando com essas crianças e adolescentes. Aprender realmente a receber a força de Jesus para sermos como Ele foi, sempre olhando aos mais necessitados que precisam e sempre ajudando, sempre construindo o amor e a fraternidade, longe de nós o ódio, a vingança, perto de nós e profundo no nosso coração a misericórdia, como disse então para terminar o Santo Evangelho: bem-aventurados os pobres que se entregam ao Espírito de Deus para ser como o próprio Filho Jesus,
Bem-aventurados aqueles que sentem aflição para melhorar a vida, por isso constrói um caminho para crescer sempre. Bem-aventurados os mansos, a maneira da gente tratar um ao outro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados quem faz tudo isso, quem é justo. Como disse o salmo nosso que eles cantaram aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Resposta: quem tem as mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. E estes, diz o salmo, sobre estes desce a bênção do Senhor e desce a recompensa do Deus nosso Salvador. E as bem-aventuranças terminam assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,